Efésios capítulo 5, versículo 14 e 15. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente, outras versões, diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Você pode sentar? Então, mas faz alguns dias que eu estou meditando sobre o que eu vou falar aqui nessa manhã. Os problemas, quando eu leio um texto como esse, eu vejo assim, parece não, Deus sabia muito bem os dias que nós estaríamos vivendo. Ele fala a respeito de remir o tempo, aproveitar o tempo. E ele diz por que isso devia ser feito? Porque os dias são maus. E hoje a frase acho que nós mais ouvimos, eu duvido que tenha outra que você escute mais, não tenho tempo. Você já ouviu isso? Você já falou isso? A gente fala todos os dias, até umas dezenas de vezes, não é verdade? Então o que a gente vive hoje é uma falta de tempo tremenda, principalmente para as coisas de Deus. É verdade ou não é? Porque a gente consegue ver TV, a gente consegue fazer academia, a gente consegue fazer um monte de coisa, mas para as coisas de Deus nós não temos tempo. Então, mas eu quero meditar sobre essa realidade dos dias de hoje, essa dificuldade em desligar, em desconectar, em tirar um tempo que nós não temos, mas nós temos que inventar esse tempo para poder estar meditando as coisas de Deus. Vou dar um exemplo. Esse final de semana nós programamos para ficar lá no Farol. Eu soube que tem uma casa lá, nós convidamos alguns casais da nossa igreja de Luciana para ter comunhão, para estar caminhando mais junto. Então, e eu não estava muito afim de ir, porque quando eu vou pregar eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar com a Bíblia, com os livros, e lendo, meditando. Mas eu falei, tá tudo bem, é o ano da comunhão. Aí nós fomos. Daí a minha esposa ontem à noite arrumando as coisas para voltar, para dormir aqui, para acordar, ela propôs a gente ficar lá assim, meu Deus do céu. Não, vamos, porque até acordar, sair daqui, ir para Criciúma e tal. Daí eu peguei e falei para ela, amor, eu sei que eu vou pagar um preço para fazer isso. Eu sei que quando eu chegar em casa, sábado à noite, eu vou passar a madrugada estudando e orando para me pregar domingo de manhã. Então o que isso quer dizer? Que a gente tem como arrumar tempo. Nós temos como, na nossa agenda, colocar tempo para Deus. É possível. É possível. O problema é que a gente quer delegar a nossa função. O Alan estava pregando aqui quinta-feira e ele deu um exemplo a respeito dessa realidade. Que nós temos a nossa responsabilidade de ser homem de Deus e mulher de Deus. Ele está falando aqui sobre delegar a ponto de pagar alguém para fazer academia para você mesmo. Eu acho que são duas profissões do futuro. A primeira é essa. É um outro tipo de personal trainer. É uma pessoa que você paga para malhar para você. Eu saí daqui pensando, olha, esse negócio aí, daqui a pouco vai ter curso técnico para isso. E uma outra realidade, mas sabe qual é? É um outro tipo de personal, o personal espiritual. Daqui a pouco a gente vai ter pessoas que ele vai pagar para orar para a gente. Você já não tem. Você já não tem. Porque, amados, como pastor remunerado da igreja, tem muita gente que me trata assim. Eu sou pago para orar por ele, para ler a Bíblia por ele, para viver uma vida com Deus por ele. Só que, amados, isso não existe. Não há como delegar a responsabilidade de ser homem de Deus, mulher de Deus. Não existe. Mas você não vai conseguir encontrar nenhum respaldo bíblico para isso. Você delegar o seu chamado. O chamado é pessoal. A Bíblia diz que Deus chama pelo teu nome. É o teu nome, cara. É o teu CPF, não é outro. Não é um cabo. É o teu DNA. É você ali naquele lugar fazendo aquela função. Não dá para delegar. A palavra de Deus diz, levanta dentre os mortos. Ou levanta tu que dormes. Levanta dentre os mortos que Cristo vai te iluminar. O que nós mais estamos vivendo hoje, dentro da igreja, que falando com discípulos essa manhã, não fala nem com não crente, a questão é a seguinte, é que nós estamos tudo dormindo. As coisas estão acontecendo. O diabo está matando. As pessoas estão escravas. O mundo está acabando. E a gente está dormindo. A gente está igual o profeta Jonas dentro do barco.
o Alan pregou, como a desigualdade social, como problemas que as pessoas desfavorecidas enfrentam, nós somos cauterizados a isso, a ponto de ter mais pena de um cachorro do que de uma pessoa. O que é isso? Nós estamos dormindo para realidades de oração. Amados, o mundo ficou abalado nas últimas notícias do mundo muçulmano. Primeiro com aquele piloto queimado vivo, depois com aqueles 21 cristãos sendo decapitados. E se você entrar no site e pesquisar as notícias, eles não estão querendo postar essas notícias. Eles estão matando crente todo dia. Dezenas, centenas, milhares. Todos os dias. Nesse exato momento, nós estamos aqui sentados, nesse ar-condicionado, nessa cadeira, tem irmão nosso que estão morrendo. Das formas mais cruéis imaginadas. E muitas vezes nós, filhos de Deus, estamos dormindo. Não está doendo em mim. Não é o meu filho que está dentro de uma jaula. Não foi meu pai que arrancaram a cabeça. Então deixa eu aqui dormindo. Porque eu não estou sentindo nada. Então, amados, a palavra de Deus, ela é tão atual. Parece que eu vejo hoje aqui, ó, leio isso aqui. Parece uma notícia de jornal, saiu fresquinho, olha. Vejam prudentemente, diligentemente como vocês têm que andar. Vejam a maneira prudente que vocês têm que andar. Aproveitando bem cada oportunidade, aproveitando bem o seu tempo. Porque os dias são maus. Aproveitar bem o tempo implica em uma vida de louvor. Vida com Deus é isso. Vida com Deus é vida de louvor. A minha vida é uma adoração. Eu entro no meu carro e estou dirigindo, adorando a Deus. Esses dias umas pessoas comentaram a respeito de chamado e profissão. E eles diferenciavam algumas coisas. Ah, isso aqui é a minha profissão, tal, tal. Aí o cara que tocava na igreja, esse é o meu chamado. O pastor, o teólogo, esse é o meu chamado. Aí o advogado, minha profissão. Só que para o crente não existe profissão. Toda profissão é um chamado. Amém. Amém. Você foi chamado para ser médico e glorificar a Deus. Glória a Deus. E adorar a Deus o que você faz. Eu fui chamado para adorar a Deus de outra forma. Mais dentro da igreja do que outras profissões, vamos assim dizer. Mas não existe profissão para o crente. O discípulo de Jesus não é uma profissão, é um chamado. Amém. Aonde você está, fazendo o que você faz, você foi chamado por Deus para fazer isso. E glorificar o nome dele fazendo o que você faz. Amém. Aproveitando bem cada oportunidade. Chega um estágio assim, ó, na minha vida, eu estava tão envolvido dentro das coisas de Deus, nas coisas da igreja, que eu não me via mais alerta para evangelizar o ímpio. Porque a minha vida era preparar estudo bíblico para os crentes, dar autologia para os crentes, e fazer tal coisa, Toda a minha programação envolvia quem? Os discípulos, os irmãos da fé. No meu ciclo de amizade, eu não encontro, raramente converso com pessoas que não têm a mesma fé que a minha, o mesmo propósito de vida que o meu. São raros. Por quê? Porque o meu trabalho é esse. Meu chamado é estar mais envolvido entre o povo de Deus. Só que as poucas oportunidades que eu tinha, eu não aproveitava. Uma fila de banco, estar em outro lugar, pegando um táxi, ou qualquer outra coisa. E eu comecei a pegar para isso. Poxa, eu não me tanto porque eu não era assim. Cada oportunidade que era me dada, eu queria compartilhar a minha fé. Cada oportunidade que era me dada, eu queria falar do amor de Deus. E a palavra de Deus diz, aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Amados, por muitos anos, se você estudar a história da igreja, você vai entender o seguinte: depois do ano 300 depois de Cristo, desencadeou perseguições contra os cristãos terríveis. Eles morreram das formas mais cruéis possíveis. Tem um livro ele também foi perseguido, esse homem. É o John Fox, o Livro dos Mártires. Se você ler aquele livro, ele vai falar das 10 grandes perseguições que os cristãos tiveram. E você fica impactado, porque o que você lê ali, você fica imaginando a cena na sua mente, você não vai conseguir nem vai ter só uma ideia do que é. E eu lendo aquele livro, sempre pensei, poxa Deus, como é que esses homens tinham coragem? Como é que esses homens tinham coragem de enfrentar o que eles estavam enfrentando?
de ser colocado dentro de óleo fervendo, cantando. Você já imaginou, cara, botar numa panela gigante e aquecer o óleo a ponto de você jogar aquele pastelzinho assim, enfeitar em 10 segundos e jogar o crente ali dentro. E eu fiquei imaginando, como é que eles tinham essa coragem? Só que o diabo ele usou essa estratégia por muito tempo. As Bíblias eles queimavam. Primeira impressão da história, a primeira Bíblia, a Bíblia de Gutenberg, queimaram. As vozes que se levantavam, perseguiam, matavam. E por aí foi. A ponto da igreja, o templo da igreja primitiva, logo depois da igreja primitiva, eram nas catacumbas do cemitério, para eles não serem achados. Então essa era a matemática do diabo, perseguir e matar. Pegar a Bíblia, rasgar e queimar. Só que alguns cálculos eles começaram a dar errado. Porque cada Bíblia que queimava, eles imprimiam mais 10. Cada cristão que matava, surgia mais 50. No Coliseu Romano, ao invés da plateia ficar com medo de se tornar cristão, eles ficavam impactados com a coragem do cristão que morria e se convertiam também. A ponto de um teólogo, um pré-reformador, Jerônimo Savonarola, falar: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então por isso que eu não temo muito morte de crente. Porque se derramar sangue de crente no chão, cara, brota mais do que a erva daninha. Você pode ter certeza. Sangue de crente no chão é semente. E isso o diabo fez por muito tempo. Só que agora nós estamos numa outra realidade. Aqui nós estamos no Ocidente, aqui não tem perseguição. Não tem. Aqui não tem Bíblia. Aqui não jogam pedra. Aqui não prendem. Nada disso. Só que nós estamos vivendo dias aqui que o diabo mudou a estratégia. Ele não persegue, ele não mata, ele não prende, ele não queima a Bíblia. E a estratégia do inimigo é que eu chamo de distração. O que o inimigo está fazendo com a gente? Nós, homens e mulheres de Deus, nos distraindo. E um dos maiores males hoje do povo de Deus, que impede o povo de Deus ser o que podia ser, fazer o que podia fazer, é a distração. Quando nós nos distraímos, o que acontece? Perdemos o foco, perdemos o alvo. E quando não há um foco, não há um alvo, não há concentração de força e de energia. Porque se eu sei que tem que caminhar nessa reta aqui, se eu sei que tem que caminhar esse trecho, essa quantidade, eu vou focar minha energia para isso. Agora, se eu não sei para onde tem que ir, eu vou perder tempo, força e energia. Eu vou desperdiçar o meu potencial. Tem uma historinha de criança que ilustra bem essa verdade. Lembra a historinha do coelho da tartaruga, ou da lepra da tartaruga? Olha o potencial da lepra. Atleta, corria muito. Muito melhor que a tartaruga. Muito melhor. Não tinha condições para a tartaruga ganhar. Mas qual foi o mal dela? No caminho, ela se distraiu. Ela tinha um trecho a percorrer. Ela tinha uma trajetória. Era só correr para ali, chegar lá, acabou, ganhei, venci, no final. O que ela fez? Ela no caminho se distraiu. No caminho pegou atalhos. E o que aconteceu com ela? Perdeu. É por isso, amados, que o interessante não é o potencial que nós temos, mas é usar o potencial que Deus deu para nós. Tem pessoas que você olha e você diz: cara, essa pessoa tem tudo para arrebatamento de dons. Essa pessoa tem talento para fazer abalar as estruturas do lugar. Só que você vai olhar para a pessoa, ela vive distraída, perdendo tempo. Quantas pessoas você já viu sair da igreja e dizer: que pena essa pessoa não estar aqui? Ah, se essa pessoa se firmasse e deixasse ser usada por Deus, o resultado seria tremendo. Só que distrai, perde o foco, perde um alvo, sai do caminho. Em contraponto a isso, a tartaruga, devagarinho, do jeito dela, um passo atrás do outro, focada, determinada, chegou. E é o que nós precisamos: remir o tempo, porque os dias são maus. Aonde nós gastamos a nossa energia? Aonde nós gastamos o nosso tempo? Aonde nós nos empenhamos mais? O que faz com que nós venhamos a dar mais empenho, ou empenhar mais a nossa vida a construir ou a conquistar? Tem uma palavra na Bíblia
no livro do profeta Ageu. Conta uma história, a história da construção do templo. O povo de Deus estava cativo na Babilônia, isso por muito tempo. Depois de aproximadamente 70, 80 anos, já não era mais a Babilônia que dominava, mas os persas, eles liberam 50 mil judeus. E Deus fala com o povo dele: vocês vão voltar para lá e vão construir um templo. Então vem. Quando o povo volta sobre a liderança de duas pessoas: Zorobabel, o sumo sacerdote, e Josué, o governador. E o profeta da vez era Ageu. Ageu era o profeta da época. Voltaram. Tinha um plano, tinha um objetivo, tinha uma meta, tinha um alvo: voltar para lá e construir o templo. Mas eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram oposições dos samaritanos, desanimaram, compararam o templo antigo com o templo que eles iam construir, não era nada. Aí eles decidiram uma coisa: olha, quer saber? Eu acho, sabe, olhando essas circunstâncias, essa dificuldade, essas portas fechadas, eu acho que a gente tem que deixar essa função do templo de lado e cuidar do que é nosso. Porque a hora que for fazer a vontade de Deus, vai dar tudo certo. E isso é a fala deles. E eles ficaram por 15 anos fazendo isso. Abandonaram a construção do templo. E o que eles estavam fazendo? Construindo a casa, arrumando o telhado, voltando ao seu negócio. Estava tudo destruído. Jerusalém não tinha sido destruída. Cuidando do seu jardim, preparando as coisas, encaminhando os filhos. Eles estavam fazendo isso. Estavam pecando? Não. Eles não estavam cometendo idolatria. Eles não estavam adorando outros deuses. Eles estavam ali, cuidando da sua vida. Ganham dinheiro, negociando. Aí o profeta Ageu se levanta, Deus vai lá e fala para o povo o seguinte: olha, vocês estão dizendo no coração de vocês assim: ainda não chegou o tempo de construirmos a casa do Senhor. Mas por acaso é tempo de vocês construírem as casas luxuosas de vocês, enquanto a minha permanece em ruínas? Essa foi a fala de Deus através do profeta. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: é por causa disso que vocês comem e não se fardam, que vocês bebem e não matam sede, que vocês se cobrem e não se aquecem, que vocês recebem dinheiro, mas é como que colocar no bolso furado. Então, observe o caminho de vocês. Parem para pensar no que vocês estão fazendo. Deus faz isso com o povo. Abre os olhos. Se liguem. É por isso que a vida de vocês está numa apatia. Não tem sentido, não tem alegria, não tem propósito. É por isso que vocês estão indo para a igreja sem vontade. É por isso que vocês estão seguindo o Senhor sem ânimo. É por isso que vocês não estão mais encantados com as coisas do reino. Porque o que era para fazer, não estão fazendo. Estão só cuidando das suas coisas. Daí o povo se arrepende. O povo se volta para Deus. O povo entende a mensagem. O que o povo estava enfrentando? O mesmo mal que nós enfrentamos. Muitas vezes nós não estamos em pecado, mas nós somos embaraçados. Nós nos embaraçamos com tanta atividade que não tem tempo para Deus. Não há tempo para Deus. As distrações nos tomaram tanto que nós não temos tempo para orar. Eu gosto do que o John Piper fala: as páginas de redes sociais serão o maior testemunho diante de Deus que nós tínhamos tempo para orar. Vai chegar lá: assim, eu não consegui, não venci, não me libertei, mas porque não tinha tempo para orar. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. João, acessa lá o Facebook dele. Está aqui, cara, muito comentário dele. Cara, aqui tem o Twitter. Olha aqui tem o Instagram. Olha aqui tem o WhatsApp. E é isso que nós estamos fazendo. Perdendo o nosso tempo com o que não edifica. Perdendo o nosso tempo com o que não traz paz ao nosso coração. Com o que não vai encaminhar os nossos filhos. Perdemos tempo, sabe em quê? Em dar tantas coisas boas aos nossos filhos, mas não encher eles da palavra de Deus. Nós estamos aqui, amados, aqui, 400 pessoas. Às vezes no curso TBR tem 30 pessoas. Só 30 pessoas de 400 querem estudar a palavra de Deus. Porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Então o povo acordou. Deus mostrou para eles. E por que Deus queria
queria o templo? Deus não queria habitar num prédio. Porque Deus estava ensinando uma lição para eles. Templo no Antigo Testamento, o que é? Lugar da presença de Deus. Amém. Onde está o altar de Deus. O que Deus queria? Construir um altar de adoração. Amém. Amém. Vocês têm que ter casa, vocês têm que ter carro, mas antes disso, o altar, onde eu sou adorado, tem que estar construído. Amém. Isso é para nós. Deus se importa sim que a comida esteja na nossa geladeira. Deus se importa sim que o dinheiro esteja no bolso para pagar as contas. Deus se importa sim que nós cumpramos as nossas responsabilidades. Mas antes de tudo isso, Deus se importa que dentro de nós esteja um altar onde Ele é adorado. Amém. Onde Ele é Senhor da nossa vida. É isso que Ele quer. Tem uma outra passagem que fala dos apóstolos, que eles estavam passando alguns problemas na divisão das comidas. O povo se converteu, havia multidão, aí tinha recursos para alimentar as viúvas, aí havia rixa entre os judeus mais puros e os judeus helenistas, os judeus que tinham a fala aramaica, os outros que falavam grego. Aí os apóstolos falaram: peraí, vamos parar tudo. Vamos eleger entre o povo aí pessoas de bom testemunho, de sabedoria, para fazer esse serviço. Não é razoável que nós façamos isso. Nós temos que nos dedicar à oração e à palavra. É isso que fala no livro de Atos capítulo 6. Qual é o nosso foco? Nosso foco é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Isso é importante, mas nós vamos focar no alto. É isso que nós devemos fazer para nós. Mais importante do que dar uma boa escola para os nossos filhos é ensinar os filhos a ser homem de Deus, mulher de Deus. Isso é importante para nós. Tem um texto, se não me engano, em Atos 20, que fala daquele jovem Eutico. Você conhece a história do Eutico? Ela parece até meio estranha, né? Ela aparece no livro de Atos do nada. O apóstolo está pregando, tinha um jovem lá no templo, na janela, no lugar onde ele está pregando. E Paulo se empolgou tanto que ele pregou a noite toda. Aí o guri estava lá na janela, ele adormeceu, caiu e morreu. O apóstolo falou lá, orou, ele ressuscitou, ficou tudo tranquilo. Mas meditando sobre isso, olha que interessante, quem é que fica na janela? Estava acontecendo uma coisa importante aqui. E ele estava na janela. Quem está na janela, geralmente, na grande maioria das vezes, está do lado de dentro ou de fora? De dentro. Quem fica na janela, quem está dentro. Raramente você vê a pessoa de fora na janela. Como é que fica olhando para dentro da casa? Não é? Na grande maioria das vezes a pessoa está o quê? Dentro, olhando para fora. Nós somos as pessoas que estamos inseridas, nós somos do corpo de Cristo. Só que tem pessoas que gostam de ficar na janela. Não vai olhar para o que está acontecendo aqui, para as coisas de Deus, está distraído com as coisas lá de fora, olhando para o mundo, namorando as coisas do mundo. E outra coisa, quem cai da janela? Geralmente cai para o lado de dentro e para o lado de fora. Então sai da janela. Amém? Larga essa distração, sai da janela, porque a hora que você cair, meu amigo, você vai cair para fora. E o resultado foi que ele morreu. Ele morreu. E tem muita gente morrendo porque distraiu. Tem uma campanha agora no trânsito a respeito da distração. Mulher se maquiando, homem no celular. Precisa de 2 segundos para você matar ou morrer. Então a distração, amados, é um perigo de vida ou morte. É um caso de vida ou morte a distração. Porque na sua distração você pode morrer. Davi, numa distração. Não vou para a guerra, hoje eu vou relaxar. Hoje eu vou acordar tarde, fazer um churrasquinho, ficar por aqui. Para onde que ele foi espiar? Para a janela. O que ele viu? Distração. Ele ouviu que se banhando. O que aconteceu com ele? Caiu da janela. No caso dele, ele não morreu, ele matou o marido de Betseba. E quase foi reprovado por Deus. Amados, nós devemos nos concentrar nas coisas de Deus. Tem um dos maiores problemas que estamos enfrentando hoje, sabe qual é? As pessoas têm pedir atendimento, problemas de casamento, legal. Isso eu acho que você não tem mais, né? Não é um casado aqui que nunca teve problema, deixa eu pensar. Problema com casamento, problema com filhos, problema com dinheiro. Isso é o que mais vem. Eu comecei a pensar, puxa, tanto problema. Onde tem gente tem problema, não é verdade? Sabe qual é o maior problema nosso, homem, mulher
é estar vazio de Deus. Esse é o nosso problema. E esse aqui é o remédio para todas as nossas dificuldades. Marido, o problema não é a tua mulher que te perturba. O problema é que você é vazio de Deus. Mulher, o problema não é o teu marido. O problema é você que está vazio de Deus. Não é o relacionamento com o filho que é o problema. O problema é que nós estamos vazios de Deus. Nosso problema não é a ira, não é o pecado. Nós estamos no foco errado, no alvo errado. Nós estamos gastando a nossa energia lutando contra o pecado e não vai vencer o pecado. Porque a nossa energia tem que ser o quê? Ser cheio de Deus. Sendo cheio de Deus, automaticamente você não peca. Amém. Vocês lembram quando foi o tema do ano Santidade, que o Mais já pregou lá no retiro? O que ele falou? Santidade não é fugir do pecado. Tem gente morrendo no caminho, sem fôlego, porque está correndo o pecado e cara não consegue, não tem como, o pecado sempre alcança. Hebreus 12:1. Olha, nos embaraçamos de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corremos com perseverança a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Tem gente morrendo na beira do caminho, porque não vai ter fôlego para fugir do pecado. Santidade não é fugir do pecado. Santidade é correr para Deus. É isso o nosso alvo. E o inimigo está nos enganando. O inimigo está nos distraindo. O inimigo está fazendo a gente focar na consequência do problema. O problema no casamento é consequência de falta de vida com Deus. O problema com os filhos é consequência de falta de vida com Deus. Qualquer problema que você venha me contar aqui hoje, que você está vendo, é consequência de você não estar cheio de Deus. Porque se você for cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, não tem problema. Tudo vai contribuir para o seu bem. É o que a palavra de Deus ensina. Então nós estamos focando em lutar a luta errada, com o inimigo errado. O pecado foi vencido. Se você ler Romanos 6, você vai entender. O pecado foi vencido na cruz do Calvário. Mas por que eu peco? Você peca porque você não corre para Deus. Mas por que então que eu tenho visto? Porque você não correu para Deus. Se nós corremos para Deus, nós vencemos o pecado. O pecado é a treva, Deus é a luz. Como é que você faz? Como é que você tira o escuro de você? Você vai para a luz. Tem gente no escuro querendo vencer a escuridão, não vence nunca. Nunca. É sendo cheio de Deus, amados irmãos, que nós vencemos. É sendo cheio de Deus, amados, que nós vamos vencer qualquer batalha da nossa vida. Eu sei porque é o meu termômetro. Quando eu começo a fazer tantas coisas, eu não paro para chorar com Deus. Eu brigo com a minha mulher, eu me iro com meus filhos, eu buzino no trânsito. O velho homem que é. Esse aqui é um negócio que é só um lobisomem, né? Ali tudo certinho, mas é só ir lá para Deus de novo, botar um somzinho, chorar, vai chorar, chorar. Você miserável, você dali mansinho, mansinho. Aí chega em casa, amor. Mas se você não faz isso, chega em casa, né? Você briga, você discute, você corta a frente dos outros. É isso aí. Então, amados, nós vamos vencer tudo isso para a gente entender que o inimigo está tirando o nosso alvo. A gente não tem que focar aqui, ó, picuinha um com o outro. Sabia que tinha isso na Bíblia? Estava lá duas raças de judeus se brigando, cada viúvas. Um judeu que, não, eu moro aqui em Jerusalém, eu falo só o hebraico e o aramaico. Mas aí tem um judeu que mora lá na região de Roma, no Pentecoste vem para cá, ele fala grego. Não sei se é tão judeu quanto eu. Sabe o que acontece com a gente? Aí eles se brigavam, focando. Não. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus. Só tem um jeito de vencer na vida. Tem uma palavra que é muito legal. A palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo é a junção de duas palavras gregas. En e teos. Teos é Deus. Quando vem teologia. Teos é Deus. E em, dentro, inserido, profundo. A palavra entusiasmo significa Deus em nós, ou cheio de Deus. O que nós aqui nessa manhã precisamos ser é essa pessoa entusiasmada. O inimigo não vence crente entusiasmado. O mundo precisa
precisa de crente entusiasmado. Os casamentos precisam de homens e mulheres entusiasmados, que estejam cheios de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus é vazio de você. Cheio de Deus é vazio do pecado. Porque você está cheio de Deus. Aleluia. Mas a gente tem que entender isso. A nossa luta é contra nós mesmos. Não é contra o irmão, não é contra a igreja que tem a visão errada. Não. A nossa luta é contra nós mesmos. De desligar o celular, de desligar a TV, de ir para o quarto chorar com Deus. Essa é a nossa luta. Então o teu inimigo, amado, Satanás, a Bíblia diz que foi vencido. Veja, o mundo, a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. Agora a carne, ele deu para você vencer. Aleluia. Você pode ler em Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer o velho homem. Quem tem que fazer? Nós. Nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós devemos fazer morrer a nossa natureza carnal. Então a nossa luta é contra nós mesmos. Para ser homem de oração, mulher de oração, cheio de Deus. E esse é o meu desafio para nós como igreja. Sair daqui com essa palavra em mente. Eu tenho que ser entusiasmado. E eu sei que esse é o meu problema. O único problema que eu tenho é esse. É ser cheio de Deus ou não. E a palavra diz que a inclinação da carne é morte. Você se inclinou para a carne, meu amigo, é confusão, é briga, é contenda, é pecado, é escravidão. Agora você ficou cheio de Deus, a Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. E está disponível para todos nós. Glória a Deus. Todos nós. Só que não está na beira do caminho. Está em Jesus. Amém. O autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Você pode ficar até que nós oramos? Eu achei um versículo na Bíblia, pastor Carlos, muito legal. Lamentações 3,39. Olha que interessante. De que se queixa o homem? Cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Por que nós nos queixamos? Por nossas próprias falhas. Para encerrar, eu quero ler um texto bem rápido, você em pé mesmo, que mandaram para mim essa semana, que eu já tinha lido, mas eu procurei, depois não tinha achado. Se chama Bíblia ou Celular. Você já leu esse texto? Pense comigo. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito como tratamos o nosso celular? Olha só. E sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? E se dessemos umas olhadas nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando esquecemos em casa ou no escritório? E se usássemos para enviar mensagem aos nossos amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se dessemos de presente às crianças? E se usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta e os créditos não têm fim. Olha só que interessante. E o melhor de tudo, não cai a ligação, nunca fica sem bateria, ou pelo contrário, a bateria dura para toda a vida. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. A gente tem que focar em Jesus. Ele é a razão de tudo. Paulo falou assim, que Ele é a nossa suficiência. Suficiência. Amados, olha só. O problema não é como você lida com dinheiro. Ou as compras exageradas que você tem. O problema é que nós, igreja, às vezes não entendemos que Cristo é a nossa suficiência. É Ele que supre tudo o que precisamos. É Ele que nos faz sentir plenos. É Ele que nos faz ter sentido de plenitude. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos essa manhã, meu Deus, em arrependimento, Pai. Deus, te pedir perdão por todas as vezes que não damos atenção devida à Tua palavra, à Tua presença. Meu Deus, nos perdoa por todas as vezes, Pai,
que nós encontramos tempo para tudo, menos para o Senhor. Pai, nos perdoa, amado Deus, porque na verdade nós somos pessoas mentirosas quando dizemos que não temos tempo. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa manhã abra os nossos olhos nessa realidade, que o foco da nossa vida não é correr de nada, é correr para Ti. Que o foco da nossa vida não é resolver nenhum problema, é resolver um único problema: a minha carne me impedindo de buscar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, leva-nos, meu Deus, a se jogar aos Teus pés. Leva-nos, nós como igreja, Senhor, a experimentar a Tua presença diária, a ter momentos, meu Deus, a sós com o Senhor. Entender que tudo demais, meu Deus, fica em segundo plano quando nós entendemos, Pai, que Tu és a nossa suficiência. Amado Deus, eu te peço nessa manhã, Pai, para nós como igreja, que o Senhor seja a nossa prioridade, que o Senhor seja o nosso objetivo, e que o Teu Espírito Santo nos incomode, Deus, todas as vezes que vivemos, meu Deus, contrário a isso, Pai. Não tendo o Senhor como objetivo, não tendo, meu Deus, o Senhor como propósito, Pai, como prioridade na nossa vida. Meu Deus, acorda-nos. Meu Deus, nós, meu Deus, que estamos dormindo, nos acorda, Senhor. Meu Deus, há pessoas aqui, meu Deus, que estão como eu na janela, meu Deus, tira. Pai, no nome de Jesus, ajuda, meu Deus, abre os nossos olhos, levanta-nos do meio dos mortos. Meu Deus, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento. Pai, ajuda-nos a aproveitar cada oportunidade. Ajuda-nos a discernir, amado Deus, a Tua vontade. Oh, meu Deus, quantas pessoas estão aqui nessa manhã e não conhecem a Tua vontade. Amado Deus, ajuda-nos, Pai, a buscar o conhecimento da Tua vontade nas nossas vidas. No nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Mas mesmo o texto falado sobre a vontade de Deus, tá? Não seja insensato, mas procure entender qual a vontade de Deus. Queridos, não tem como, né? Se você é discípulo de Jesus, você tem que conhecer a vontade de Deus. Só que a vontade de Jesus só se conhece no lugar, aos pés dele, orando. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia nesse momento e abri-la comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler o texto que fala sobre a ceia. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo pacto, da nova aliança, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estáis anunciando a morte do Senhor até que Ele sabe que Ele vai voltar? Glória a Deus. De modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Quem é que tem direito de dizer para você se você pode ou não comer o pão e tomar o cálice? Quem pode dizer isso? Deus para você mesmo. Eu não posso olhar para você e analisar a sua vida. Você não pode por causa disso. Nós vamos ter mais alguns minutos aqui para você orar. E você vai esquadrinhar, olhar para você mesmo. Se você quer se ajoelhar, se você quer sentar, fique em paz. Enquanto toca esse louvor, você tem tempo para colocar: Senhor, conserta a vida. Senhor, eu sou essa pessoa distraída. Senhor, eu sou essa pessoa que não te busca. Eu sou essa pessoa, meu Deus, da pregação que é vazia da Tua presença. Deus, muda a minha vida. Então você tem esse tempo para você olhar para dentro de você mesmo e se consertar com Deus. Tua glória sobre as asas
a Deus. Mas eu não sei quanto a vocês, eu vou falar de mim. Eu estou tão feliz, sabe? Um sentimento de gratidão. De gratidão a Deus. Sabe? De poder olhar para mim mesmo e dizer, Deus, eu estou melhor do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu mereço. Amém, amados? Você pode levantar sua mão. Glória a Deus. Amado Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado porque o nosso corpo não precisou ser moído. Nós não precisamos, Pai. Deus, sofreu o que o Senhor sofreu. O Senhor tomou o nosso lugar. Aquela dor, aquela vergonha era para ser nossa. Deus, muito obrigado. Pai, em memória do Senhor, de tudo que o Senhor fez nessa manhã, Pai, nós queremos comer esse pão, agradecendo, Pai, porque tu tomaste o nosso lugar. Aleluia. Você pode ver, irmão? Levante o cálice. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque nós tínhamos uma dívida infinita. Nós não tínhamos como pagar o nosso pecado. Nós não tínhamos, meu Deus, como comprar a nossa salvação. E a tua palavra diz: o Senhor derramou o teu sangue para nos comprar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Deus, obrigado pelo sangue derramado. Nessa manhã nós te pedimos, meu Deus, tem misericórdia de nós. Lava-nos mais nessa manhã. Lava-nos mais dessa vez. Purifica-nos, ó Deus, no nome de Jesus. E leva-nos, meu Deus, a andar nos teus caminhos. A estar, meu Deus, focado em Ti, Pai. Meu Deus, a te deixar de lado toda a distração, meu Deus. E, Pai, ser cheio da Tua presença. Meu Deus, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. E nós te pedimos essa manhã. Deus, eu também oro. Se algum irmão aqui nessa manhã, meu Deus, enfermo, meu Deus, está sofrendo com essa enfermidade, eu oro, meu Deus, para que a cura, o milagre do Senhor se manifeste na vida desse irmão. Deus, eu oro para que o poder do alto, meu Deus, seja manifestado nessa manhã, trazendo cura, meu Deus, operando um milagre, no nome de Jesus. Meu Deus, nós tomamos esse cálice em gratidão, meu Deus, a Ti, porque o Senhor nos lavou, e o Senhor nos perdoou. Em nome de Jesus. Mas você pode tomar o cálice? Se você conseguir colocar esse cálice no banco, eu queria pedir que você aplaudir ao Senhor nessa hora.